Uma breve reflexão apenas. Verso 26 até o verso 40. É a história do Filipe e o eunuco etíope. Ele é chamado de etíope aqui. Fala-se aqui da Etiópia, mas os estudos mostram que esta região hoje é o Sudão. Região do Sudão. Apesar de que a Etiópia hoje faz fronteira com o Sudão. E há uma razão aí greco-romana para essa geografia, mas se você pesquisar, você vai descobrir que essa região hoje é a região do Sudão. E é importante destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, esse homem, ele era eunuco, castrado. E a lei dizia algo muito, muito sério sobre ele. Abra lá em Deuteronômio 23. Deixa o dedinho aí e abra em Deuteronômio 23. Para você entender qual era a condição desse homem. No versículo 1. A NVT diz assim: se um homem tiver os testículos esmagados ou o membro amputado, portanto, se for eunuco, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Ele era um prosélito, ele era convertido ao judaísmo, não sendo judeu de nascimento, mas era um homem separado das reuniões sagradas do Senhor. Portanto, vamos ler o nosso livro, o nosso texto, com isso em mente. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Filipe era o diácono e grande pregador, homem cheio do Espírito, de acordo com Atos capítulo 6, já que ele foi um dos escolhidos pela igreja em Jerusalém para servir uma demanda específica. E nesse contexto, todos são praticamente unânimes em dizer que é a primeira junta, o conselho diaconal. Ele era um diácono, um grande pregador, homem cheio do Espírito, sensível ao Espírito, como a gente observa aqui. Porque o anjo do Senhor disse a ele: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Então, a estrada litorânea, onde hoje é a região de Gaza, faixa de Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial. Olhe como a Bíblia vai descrever este etíope. Ele tinha posição, ele tinha poder, ele tinha prestígio, mas ele também tinha um grande problema. Filipe partiu, encontrou no caminho um alto oficial, um homem de posição, etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha poder, ele tinha prestígio. E aqui você entende por que ele era castrado. Geralmente os servos que serviam as rainhas, as mulheres dos reis, eles eram todos eunucos, castrados. E eu não preciso te explicar por quê, qual era a intenção, né? E ele era responsável pelos tesouros dessa rainha da Etiópia.
ele tinha ido a Jerusalém como um convertido ao judaísmo para participar da adoração, apesar de que ele não poderia entrar nas reuniões, ficava de fora. E estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Felipe: aproxime-se, acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e o homem lia em voz alta, percebe? Era comum a leitura em voz alta. Fará muito bem a você se você aprender a ler a Bíblia também, em algum modo audível. Então ele ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou: o senhor compreende o que lê? Pressupõe-se que quem lê precisa compreender. O homem respondeu, e aqui ele revela o problema que ele tinha. Ele não tinha entendimento do texto. Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta passagem das Escrituras que o eunuco estava lendo. E aí é uma citação de Isaías 53, do verso 7 ao verso 8. Uma referência ao Messias. Mas o eunuco não entendia se de fato estava fazendo referência ao Messias, ao Cristo. O texto diz assim, Isaías 53, conforme o eunuco lia: ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? Este é o texto de Isaías. E olha a dúvida do eunuco, verso 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então, para você não ser rápido em dizer, mas que homem bobo, será que ele não percebe que era do Messias, era de Jesus? Deixa eu te mostrar um texto que faz referência ao profeta Jeremias e que é idêntico praticamente à descrição de Isaías 53, que diz respeito, a gente sabe, ao Messias Jesus. Mas em Jeremias, está falando do próprio profeta Jeremias. Abre em Jeremias no capítulo 11, versos 18 a 20. Gosto desse barulhinho. 11, 18 a 20. Veja que o cabeçalho já diz, é conspiração contra Jeremias. Olha o verso 18, Jeremias 11, 18. Então o Senhor me falou das conspirações que meus inimigos tramavam contra mim. Jeremias falando dele. Eu era como cordeiro levado para o matadouro, percebe? Então o eunuco não é tão estúpido assim. Jeremias está dizendo, eu fui tratado como um cordeiro levado para o matadouro. Não fazia ideia de que planejavam me matar. Vamos destruir esse homem e suas palavras. Matando Jeremias, eles criam que as palavras de Jeremias morreriam com ele. Eles diziam, vamos derrubá-lo para que seu nome seja esquecido para sempre. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, tu julgas com justiça e examinas pensamentos e emoções.
Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Perceba, Isaías 53, falando de Jesus, fala que ele foi levado como ovelha ao matador, fala que ele não obteve justiça. Então, o eunuco está em dúvida. Está falando de si mesmo, Isaías, ou de quem? Outra coisa, Isaías 44, abra lá, verso 1, mostra o profeta vai chamar a nação de Israel de servo do Senhor. Agora ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. Então o eunuco, quando lê Isaías 53, ele pensa, Isaías está falando de si, como Jeremias falava de si, ao usar a mesma linguagem, ou Isaías está falando de Israel, já que no capítulo 44 o profeta chamou Israel de servo do Senhor. Então essa era uma pergunta, no mínimo, interessantíssima. Porque ele poderia muito bem ter se contentado com uma das duas possibilidades. Não, está falando dele. Ou está falando de Israel, mas não, ele sabia que havia uma promessa. Então Filipe, verso 35 de Atos 8. Atos 8, 35. Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. É de Jesus que esse texto fala. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. É por isso que a gente batiza por imersão, porque se fosse por aspersão bastava um cantil, certo? Bastava um cantil. Pega a aguinha, dá seu cantil, deixa eu te batizar. Pinga a água aqui na mão, põe, como eu já vi acontecer hoje mesmo, recentemente. Molha a mão para apenas e põe sobre a cabeça. Mas interessantemente aqui o texto diz que chegaram a um lugar onde havia água, então o eunuco disse, veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Ou seja, o Filipe foi até o fim. O Filipe disse, olha, você tem que arrepender, você tem que crer em Jesus, que é o Messias, e tem que professar sua fé pelo batismo. Só que aqui não tem água. Olha, aqui tem, é o lugar do... Que tal? Filipe disse, nada o impede se você crê de todo o coração que Jesus é o único, suficiente, único Salvador, não há outro, suficiente, sacrifício perfeito, não precisa de mais nada de acréscimo. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Messias de que Isaías falou. Então o eunuco mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água. Poderia ter dito, e Filipe pegou água para jogar nele, não, mas os dois desceram até a água. Eu não entendo, sinceramente, como é que alguém pode batizar de outro jeito. Quando saíram da água, quer dizer, entraram na água. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali. Azoto também na região de Gaza. Anunciou as boas novas ali. E em todas as cidades ao longo do caminho, até a chegada a Cesareia. Mas eu quero que você note o seguinte, o que é que Jesus fez por esse homem? Isaías 56.
Isaías 56. Versos 3 e 8. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga: eunuco era um estrangeiro. Eunuco, além de estrangeiro, era castro, era castrado, era eunuco. Então, o estrangeiro já poderia pensar: eu não tenho parte com Deus de Israel. Pior ainda, sendo eunuco, eu sequer participarei dos cultos. Mas olha o que o Messias fez com estes. E certamente Filipe mostrou isso para o eunuco. E por isso o eunuco ficou cheio de alegria. Porque agora o eunuco em Cristo não era mais como aqueles que não têm Deus no mundo, que acabamos de ler e orar em Efésios. O eunuco é sim parte da aliança, agora em Cristo Jesus, e ele tem todos os direitos. Mas olha só, Isaías 56, 3. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga: o Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. E não permitam que o eunuco diga: eu sou uma árvore seca, sem filhos e sem fruto. Pois assim diz o Senhor: eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada e se apegaram à minha aliança. Eu lhes darei dentro dos muros de minha casa um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas, pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e amam seu nome, que o adoram e não profanam o sábado, e que se apegam firmemente à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte, os encherei de alegria. Olha a alegria do eunuco. Em Cristo ele foi levado ao santo monte, à presença do Senhor. Em minha casa de oração, ele não tinha acesso a isso. Em Cristo ele tem. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados, o eunuco era um deles. O eunuco era uma ovelha que Deus deu ao filho. E que o Espírito diz: Filipe, vai lá buscá-la. Ela é do Pai. Também trarei outros de volta, além do meu povo Israel. Foi isso que Jesus fez conosco, meu povo. Nós não éramos, nem ninguém aqui é judeu de sangue. E o Messias veio primeiro para os judeus, mas também para nós gentios. E em Cristo, como lemos em Efésios 2, a partir do verso 11, em Cristo nós fazemos parte dessa aliança e desfrutamos de todos os privilégios. E esses 25 professarão a fé em Cristo hoje. Ouviremos suas histórias nesta manhã. E à noite eles serão imersos em água, demonstrando que ao serem mergulhados, eles estão dizendo: eu fui sepultado juntamente com Cristo pela morte no batismo. É um símbolo do sepultamento, do velho homem que morreu e foi sepultado com Cristo, mas ele ressuscita, ele sai das águas, dizendo: sou nova criatura. Viverei pelo poder do Espírito uma nova vida. É isso que nós estamos celebrando nesta manhã. Nós, como igreja, não entendemos que a profissão de fé é algo
é algo feito diante da congregação. Mas você poderá indagar, mas veja, o Filipe estava lá no deserto. Você tem que lembrar que o livro de Atos, ele trata de um momento muito específico na história da redenção. Era a mensagem do evangelho chegando a gentios prosélitos, como era o eunuco. Ou seja, Atos 8 não nos dá uma prescrição para você sair batizando quem você quiser em qualquer lugar. Quem autoriza o batismo é a igreja. Portanto, quem batiza não é nem o pastor Leandro. O pastor Leandro é apenas alguém autorizado pela igreja, ou um outro pastor autorizado pela igreja, porque na verdade quem batiza é a igreja. Ela é uma ordenança da igreja, não do pastor. Percebem? Então, a primeira coisa que eu quero que você veja comigo é o que diz a nossa confissão de fé sobre uma igreja evangélica. É o artigo de número 13. Artigo este que nossa igreja abraçou em pacto desde o dia 18 de junho de 1944, conforme está lá na ata de organização. Olha o que diz. Cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados. Ou seja, filhos de crentes não são membros da igreja até que eles sejam batizados por profissão de fé. Se associam pactualmente na fé e na comunhão do evangelho, ou seja, é uma aliança que eles assumirão conosco e nós com eles. E todos quantos entrarem, como leremos em instantes, para a nossa comunhão. E eles observam as ordenanças de Cristo. São governados pelas leis de Cristo, a palavra de Cristo. Exercitam os dons, direitos e privilégios com os quais a palavra de Deus os reveste, nos reveste como membros. Os únicos oficiais bíblicos são os bispos ou pastores e os diáconos, cujas qualificações, reivindicações e deveres são definidos nas epístolas a Timóteo e Tito. Então nós abraçamos um corpo de doutrinas e nós nos pactuamos, e é o que faremos agora.